essa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que na noite de hoje vamos falar sobre um tema muito caro a nós, os nossos problemas. O título, Causa dos Problemas Humanos, eu acharia até melhor o título Causa dos Nossos Problemas. Porque quando a gente fala causa dos problemas humanos, parece que é uma coisa, né? Do outro. Mas é de nós mesmos. Por que sofremos? Essa é uma das grandes perguntas. De onde vimos, para onde vamos e por que sofremos? Por que essa vida passamos tantas provas, tantas dificuldades? Não há facilidades. E mais, essa causa desses problemas, ela está no externo? Está fora de nós? Os nossos reais problemas estão fora de nós ou estão dentro de nós? A falta de saúde, a falta de conseguir um bem, né, um sonho, um desejo de ter um carro novo, são problemas que nos afetam, que nos trazem desgostos. O que nos traz alegria, o que nos traz felicidade? Isso é que nós devemos trabalhar e descobrir isso, porque nós vamos ver pessoas que não têm nada e são felizes, e pessoas que têm tudo e são absolutamente infelizes, muitas vezes cometem inclusive o suicídio. Tema, inclusive, que deverá ser muito abordado talvez no próximo mês, né? Que é o mês Setembro Amarelo, estamos chegando lá próximo, que é o mês da prevenção ao suicídio, em que muitas pessoas se deixam levar na questão da depressão, que é um tema que também vamos abordar agora, nas suas culpas, e acham que conseguem resolver os problemas pondo um fim, um termo, e acham que põem um fim, um termo às suas vidas, aos seus problemas também. Então, meus irmãos, nós podemos dar um fim e um termo aos nossos problemas, não tenho dúvida nenhuma, mas não é pela morte, é pela mudança. E essa mudança, ela está em nós, está nas nossas mãos, não na mão dos outros. Um tempo atrás, muitos anos atrás até, eu vi um filme e a pessoa era muito ciumenta, o marido era ciumento, né? E a sua mulher tinha comprado um vestido novo, era uma festa. E ela botou o vestido, se sentiu linda, se sentiu bonita e desceu assim as escadas, né? E o marido, a visão dele, ela se sentindo, né, bem. E o marido, a visão dele, olhando aquilo, olhando as outras pessoas. E foi falar com ela. Por que você está vestida assim? Você é minha mulher? Precisa estar vestida bem. Ela está eu estou vestindo bem por causa de mim mesmo. Isso que ela falou. Para me sentir bem. Se a gente quer ser amado, meus irmãos, existe um primeiro passo. É se amar. Ninguém ama quem não se ama. Nosso primeiro passo é sabermos que, vejam bem, somos irmãos, sabe de quem? De quem que nós somos irmãos? De Jesus. Quer melhor irmão, mais velho, né? Do que este? Nós somos irmãos de Jesus, que veio à terra, é um espírito de luz. A doutrina espírita tem uma visão, né? Não de Deus, né? Que Jesus é um missionário que veio, e tanto no livro dos Espíritos pergunta qual é a pessoa mais perfeita, o ser mais perfeito, tal, e aí diz só com a palavra Jesus, que vem e traz a sua mensagem, e por isso nós temos até o Evangelho que traz do Espiritismo, que busca exatamente das palavras de Jesus, trazendo para a ciência, para os dias atuais, aquela sua mensagem imorredora.
Então vamos compreender, meus irmãos, o primeiro passo da nossa conversa, dos nossos problemas, é entender. Esperar que os irmãos entendam que os problemas não estão fora de nós, não estão em conseguirmos um carro novo, não estamos em conseguir uma roupa melhor, um trabalho melhor, mas estão dentro de nós buscarmos a felicidade aqui dentro. Quando vamos falar sobre esse tema, evidentemente, nós temos que iniciar pela parábola dos bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse texto, nós vamos ver na passagem de São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, a seguinte fala: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Aqui Jesus nos dá e nos traz uma visão clara da vida futura. Naquela época, para os judeus, não se tinha ainda uma visão perfeita do que seria a vida após a morte. Eles achavam, na sua concepção, que se seguissem a lei mosaica, se seguissem os preceitos dos 10 mandamentos, eles seriam beneficiados na própria vida, na própria terra. E quando eles não seguiam, eles receberiam na própria terra as suas perseguições. Por isso, muitas vezes, a sua escravidão, por isso, muitas vezes, as perseguições que sofriam, eles colocavam porque não estavam seguindo os ditames de Deus. Jesus busca, como a segunda revelação, primeira Moisés, segundo Jesus, terceiro o Espiritismo, trazer àquele povo uma noção mais clara de que existe essa vida futura. De que esses sofrimentos que vivenciamos, que as dores, os problemas, são passageiros. Existe o reino dos céus. A doutrina espírita vem buscar clarear mais esse tema. Vem nos trazer melhor essas informações, trabalhando a questão da reencarnação, etc, etc. Mas nos dá a visão da importância, muitas vezes, da questão do próprio sofrimento como um aprendizado. Aí nós nos perguntamos, por que devemos sofrer? Qual é a grande vantagem do sofrimento? A doutrina espírita nos deixa claro que os erros que cometemos, com o amor, com a prática do amor, elimina todos os erros praticados. Quando a gente pratica o amor, com certeza não precisamos da dor. Na Ave Cristo tem uma passagem muito interessante que fala de um judeu cristão, e aí era perseguido, estava com 2 filhos, um de 8 anos, outro de 10 anos. Falo isso porque tem um filho de 10 anos, me comove isso. Ele estava, e aí o soldado romano vê que eram cristãos, e o que ele faz? Pega os seus cavalos e joga em cima deles e mata as 2 crianças. Esse cristão se ajoelha e reza. Sabe por que ele reza? Pedindo ao Pai que perdoasse aquele soldado. Essa pessoa precisa passar por alguma dor mais? O amor está dentro dele. A pureza está dentro dele. Resgatou, sem dúvida nenhuma, porque ele já não sente no seu coração, na sua alma, no seu espírito, os sentimentos
de ódio, de rancor, de compreensão. Assim, mas é difícil, Alexandre. Eu estou fazendo a palestra aqui para os irmãos. Eu estou vendo que tem criança aqui. Aí uma criança começa a chorar. Eu vou parar a palestra. Você está aqui. Quando a criança não parar de falar, de chorar, eu não faço a palestra. Quem faria isso? Criança faz coisas de criança. Todos compreendemos. Aquele irmão, muito com certeza, pensou: é um coitado. O que ele fez merece pena. Porque ele não compreende, não tem noção de amor, é uma criança espiritual. Ter esta compreensão e essa atitude é, sem dúvida nenhuma, a transformação do amor. Mas na Terra nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde a dor, o sofrimento muitas vezes vai e nos traz e nos testa. Vamos lembrar a única prece que Jesus nos deixou. Alguém sabe? Qual foi a única prece que Jesus nos deixou? O Pai Nosso. No Evangelho também, na parte final, está lá a oração dominical. É muito interessante depois vocês verem cada parte da prece, né, tem o seu significado, depois fazer uma leitura para poder entendê-la, para quando a gente fizer a prece, a gente entender o que a gente está falando. Mas uma das passagens diz: não nos deixais cair em... Por que Jesus pede ao Pai: não nos deixais cair em tentação? Por que ele já não pede: não venha a tentação? Não é assim como nós, pais e mães, queremos para os nossos filhos? Tem um probleminha ali: minha filha, para. Deixa eu tirar aqui. Pode passar. Aí o filho está indo: não, para. Tira aqui outro pedacinho, vai passar. Nós não queremos tirar os espinhos da frente dos nossos filhos? Se fosse nós, né? Se nós fosse Deus, Pai, por que, né? Vem os problemas. Os problemas estão aí, meus irmãos, para que a gente possa demonstrar quem nós somos, como nós reagimos a eles, como nós crescemos com eles, porque ele é um aprendizado. A criança que tropeça, ela já sabe que tropeça. Existe, alguns anos atrás, eu assisti no Fantástico, uma reportagem de uma criança que não sentia dor. Eu não sei qual há muito tempo eu não sou médico, mas ela não sentia dor. Podia se cortava, mas não sentia dor. E a mãe estava muito preocupada, porque ele não sentia dor, estava fazendo estudos em relação à criança brasileira. E a repórter, né, perguntou: mas, não é bom? Não é bom que ela não sinta dor? E a mãe disse que não. O problema é que ela vai por cima de uma árvore e se joga. E não sente dor. Mas quando vai levantar, o que aconteceu com as pernas dela? Quebrou. Então ela tinha vários ossos já quebrados, porque ela não tinha por que quebrei. Não sinto absolutamente nada. A dor limitava, colocava os freios, lhe dava aquele ensinamento, aquele momento de importância. Ainda do sofrimento, quando a gente fala de dor, existem dois tipos. No Evangelho, nesse mesmo capítulo, Bem-aventurados aflitos, na parte de instruções dos Espíritos, fala-se o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão no mundo sofrem, estejam sob o trono ou sobre a palha, mas há poucos que sofrem bem. Sofrer bem, meus irmãos, que aqui é dito, é a transformação que ele traz.
Eu gosto sempre de citar aqui o exemplo do que fundou aqui a Associação de Cegos em Florianópolis. Ele era um advogado e virou cego, ficou cego. Mas o problema dele não limitou. E ele buscou a questão dos direitos e começou a buscar trabalhar a questão dos direitos do cego, etc. E fez a associação. O mal que ele teve, ele abriu a porta para fazer ações. Então, nós temos exemplos, e quando as pessoas são exemplos daquela dor, da superação daquela dor, fazem com que nós pensemos muito a respeito disso. Lembro-me, alguns anos atrás, mais de 30 anos, eu sou transplante de rim. E eu tinha feito 21 anos e descobri o problema. Meus irmãos estavam a fazer a questão dos exames para fazer uma doação. E eu estava numa cama do hospital junto com outra pessoa, um jovem também como eu, um pouco mais jovem até, tinha 18 anos. E estava na minha cabeça pensando, por que comigo? Poxa, o que eu fiz? Embora eu já tenha a visão espírita, isso já tenha desde criança, né? Mas na minha, assim, sem querer dizer, né, pensar por quê, né? Embora eu tenha um conhecimento para saber porquê das coisas, né? Quando veio a mãe conversar com ele, do meu lado, aqui está assim, do lado, e veio chorosa, dizendo para ele que ela fez os exames para eventual doação para ele, e ela teria que ter os 2 rins perfeitos, né? Quando ele faz a doação, você pode tirar um, o outro que está com a pessoa, ele cresce e vive normal, mas tem que ter os 2 rins perfeitos. E ela não tinha condição de dar para ele. Mas o pai tinha, mas o pai não queria doar. E esse rapaz disse para ela, não, mãe, não, eu entendo, mas não briga com o pai por causa disso. Naquele momento eu vi os meus problemas sendo colocados lá, mais embaixo de qualquer outra coisa. Eu vi aquela pessoa ali que estava do meu lado, tentando, mesmo com o sofrimento daquele momento, tentando buscar, evitar a briga, a raiva, o ódio, o rancor, entendendo a situação. Então, esses exemplos que nos fazem e nos arrastam, porque o exemplo arrasta, né? A fala ajuda, muitas vezes motiva, mas o exemplo arrasta, nos dá essa condição. Quantos e quantos exemplos nós temos, né, meus irmãos? Chico Xavier, com todas as dores, a gente poderia ver a vida, quem conhece um pouquinho dessa vida de Chico. Chico Xavier recebeu um cidadão, quando o Chico ele trabalhou durante toda a sua vida até se aposentadoria, e teve um cidadão que resolveu deixar para Chico uma herança, para que ele pudesse se aposentar, não precisava mais trabalhar, e ele viveria. E ele disse que não quero. Mas por que, Chico? É em favor da doutrina, tal. O meu problema, meu irmão, é que se tu me der o dinheiro, eu tenho meus irmãos que são também necessitados. Aí eu vou ter que vou ajudar eles. E aí você está me pedindo para usar esse dinheiro para mim sobreviver, e eu vou estar dividindo. Então eu não vou estar cumprindo aquilo que tu querias que eu fizesse. Então eu prefiro continuar trabalhando, fazer meu trabalho, ganhando meu dinheirinho. Quando eu me aposentar, eu me dedico exclusivamente. E é o que fez. Foi de volta para ele, falando que é outro. A gente pensa, né, que vive de livros, dos livros, não viveram a sua vida inteira da sua condição de funcionários, trabalharam até o seu final, até a sua aposentadoria. E Chico, ainda com problemas, ele tinha dificuldades de leitura, de poder ler, né? E é a figura, né, humana, quem conheceu, de amor, de alegria, de buscar incentivar os outros, de levantar as pessoas quererem abraçar ele. Quem teve a oportunidade, inclusive, de apertar a mão dele, ele dava a mão assim, parece que estava... E tinha gente que apertava a mão assim, Chico! Eu acho que ele quase morria ali, só no aperto de mão das pessoas.
né? Tu tem que pegar a mãozinha dele assim, ó, fazer assim, ó, para poder, porque ele o corpo bem débil, bem frágil, mas de uma força interior assim incrível. Isso, meus irmãos, é o que nos traz o bem sofrer. Porque se eu fosse um revoltado, porque eu estou transplantado, porque que os outros não acontecem, esse problema, essa situação, nada me serviria, absolutamente me serviria dessa encarnação. Mas se eu soube utilizar esse problema, e eu soube buscar, a par das dificuldades, superar os meus problemas, encontrar a minha vida, né? E criar, porque eu tenho lá 21 anos, e o nosso irmão aqui, e superar, eu passo a ser exemplo para mim, para minha família, para minhas pessoas. Isso no nosso dia a dia. Isso todos nós. Agora, se nós nos sentirmos coitados por causa dos nossos problemas, mais nós vamos arrastar para o mal, para descer, para baixo. Temos problemas. Todos temos. Agora vamos buscar soluções, vamos buscar ter uma vida melhor, mais digna, vamos trabalhar para isso, vamos ter positividade, vamos sempre estar prontos para continuar e não nos acomodar. Além disso, nós vamos verificar sobre as causas das nossas aflições. 71. Que diz: as vicissitudes da vida são de duas espécies: causas na vida presente e de causas na vida passada. Os nossos problemas, os nossos inimigos, as nossas dificuldades, elas são originárias, não é de graça, porque o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória, seja nesta vida ou em vidas pretéritas. E aqui no texto diz o seguinte, no Evangelho, quando há um comentário sobre esse assunto, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência. A quem, pois, culpar todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua incúria, nos nossos atos desmedidos, nas nossas paixões, nas nossas buscas, né? Por mais, por ter e não por ser. No livro Causas da Depressão, né, de Isaías Claro, ele aborda esse tema das nossas aflições e busca trabalhar a questão da felicidade. E numa palestra que ele fez, e depois foi retratada aqui na Revista Espírita de 2004, ele fala, fazendo algumas perguntas a ele sobre por que nós, sobre a nossa felicidade, como é que a gente alcança a felicidade, né? Ou seja, conseguimos resolver os nossos problemas e alcançamos a felicidade. E ele diz o seguinte, nas seguintes perguntas: como a construção dos nossos pensamentos colabora com a nossa felicidade? Perguntou a revista a ele. Nós nos construímos através dos pensamentos, dos sentimentos e das nossas obras, das nossas ações, daquilo que fazemos. Ninguém é feliz ou infeliz por acaso. Dentro dessa atuação no campo da psicologia, o senhor escreveu o livro Depressão, Causas e Consequências e Tratamento, que continua tendo uma grande repercussão. O que leva um indivíduo ao estado depressivo? Quando a gente deixa levar todos aqueles nossos problemas, a gente se prostra e não consegue, reagir, estamos inertes. Que a depressão, todos sabemos, é o mal do século. E ele responde: as causas são muitas, mas podemos citar, como a doutrina espírita,
que as causas mais constantes da depressão são ressentimentos, os nossos ressentimentos, não é dos outros, nós, por uma ofensa que achamos que recebemos, tudo voltado a nós, dentro de nós. Sentimentos de perda, sentimento de culpa, ou até mesmo de obsessão, de participação dos espíritos inferiores. Mas tudo isso, meus irmãos, que ele cita, está dentro da nossa ação ou da nossa inação. Nós é que deixamos nos levar por isso. Tanto que ele diz que a causa primeira da depressão está no próprio indivíduo. Porque nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, especialmente a questão do egoísmo. Nós não conseguimos compreender e, portanto, temos dificuldade da felicidade, de buscar essa felicidade. E, aliás, felicidade, né, que é algo tão assim importante, tão fundamental, que de todos nós necessitamos, a busca. Tem uma frase de Schopenhauer que bem retrata a questão da felicidade. Ele diz o seguinte: a felicidade pertence àqueles que são suficientes a si mesmos, pois todas as fontes externas de felicidade são, por sua própria natureza, altamente incertas, precárias, efêmeras, sujeitas a mudanças. Então, um carro novo, passou um ano, já deixou de ser novo, né? Então, se nós nos pregamos a felicidade por a conquista de alguma coisa material, meus irmãos, agora, se nós buscamos a felicidade e nós estamos bem conosco mesmo, compreendendo aquele irmão que nos ofende como um coitado, que não compreendeu ainda. Como disse Gandhi, que quando fizeram uma pergunta, um jornalista perguntou para ele quantas vezes devia perguntar, tentando fazer um paralelo com Jesus, né? E Gandhi disse: eu nunca perdoei na minha vida. O jornalista: como o senhor, que é considerado um homem que prega a não violência, né, que libertou o povo indiano do jugo inglês sem derramamento de sangue, o senhor nunca perdoou? Não, porque eu nunca me senti ofendido. Quando o policial vinha e me batia, eu olhava para ele: coitado, tem ainda consciência do que está fazendo, não entende? Então, olhem a transformação do que pode atingir a ele quando ele está colocado e submergado nisso. Que atitude são reconhecidamente para quem deseja vencer a depressão? O que deve ser feito? O depressivo, depois de recebido o primeiro apoio, precisará evitar esforços para ajudar a si mesmo, através da reciclagem, da oração e do jejum. Que oração e jejum é esse? Oração é aquela de busca de ajuda. Meus irmãos, a prece é uma ligação que nós temos direta. O telefone, sabe aquele telefone do Batman, que é vermelho com o prefeito lá, o telefone vermelho? É com a espiritualidade superior, com o nosso guia, porque todos nós encarnamos, temos um guia que está lá, e coitado, jogado lá as traças, porque nós não damos bola para ele, que tenta nos ajudar a todo momento, mas nós queremos escutá-lo. Ele está ali, pronto para nos ajudar, pronto para que a gente possa caminhar juntos. Mas precisa a gente orar. Então, que prece que eu vou orar? A prece do sentimento. Não tem fórmulas. A doutrina espírita não nos traz palavras sacramentais. Nos faz a conversa, a busca, a conversa franca, o pedido franco, o pedido do coração, a abertura, a transformação. E o jejum?
é a busca da dominação das nossas más inclinações. E é muito difícil ser menos egoísta, ser menos vaidoso. É muito fácil, muitas vezes, ser um ser espírita. Eu sempre digo isso. Até no nosso trabalho. Mas na nossa família é difícil. No nosso lar é difícil. Sabe por quê? Por que no nosso lar é difícil? Porque lá nós não temos máscaras. Nós somos quem nós somos. Quem conhece o Alexandre perfeitamente é minha esposa. Pode ter certeza. Sabe minhas virtudes e os meus defeitos. Às vezes até melhor do que eu. Que a gente não olha para si, não pensa, não interroga. Deveríamos. É claro que tem uma passagem que fala que o espírita, o verdadeiro espírita, é aquele o quê? Perfeito? O verdadeiro espírita é aquele que busca no seu dia a dia dominar as suas más inclinações. Também está aqui no Evangelho. O bom espírita é aquele que busca dominar as suas más inclinações. Essa é a resposta que nós temos que dar a nós mesmos. E no próprio Evangelho, se eu pudesse dizer para os irmãos lerem alguma coisa com muita atenção, existem duas passagens. Eu faria só do Livro dos Espíritos, mas também tem no Evangelho. Que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmos. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade, nós sabemos quem, né? Vos disse: conhece-te ao outro bem, conhece-te a ti mesmo. E mais, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está, os espíritos fazendo o Kardec fazendo o questionamento aos espíritos. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Como é que eu consigo isso? Kardec questiona os espíritos. E eles respondem: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu fizera. E me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim mesmo. E a cada noite fazia isso. Passa um pouquinho, mas Kardec ele gosta de questionar os espíritos. Não é assim, fácil, vai dar uma resposta assim, está resolvido. E ele diz: conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não tenha a ilusão do amor próprio que amenizar as faltas e as desculpas. O avarento se crê simplesmente econômico. Eu sou econômico, eu sou avarento. O previdente, o orgulhoso, crê que não haver senão a dignidade. Isso é verdade. Mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma vossa ação, quando você estiver indeciso, perguntai-vos como a qualificarias se fosse feita por outra pessoa. E aí vai. E aí você vai ter a noção clara quando é em relação a outra pessoa. Aquele é avarento. Então tu é avarento. Quando a gente bota para nós, a gente é suave. E isso é fácil, né? O pequeno lá meu quebrou lá uma coisa. O que houve? Não sei o que aconteceu. Foi o espírito veio lá e quebrou lá o vaso. Ou foi um ET que atravessou ali. A gente suaviza os nossos erros. Ou eu estava andando e aí me pisei. Quando eu pisei, caí na coisa. Não foi simplesmente porque ele pegou, estava brincando lá e jogou a bola lá e quebrou o
prato. Nós suavizamos os nossos erros, mas apontamos com o dedo nos dedos. A gente consegue ter a noção bem clara quando é em relação ao outro. Então esta é, sem dúvida nenhuma, os irmãos fazerem a leitura, um ponto fundamental e importante. E mais ainda, para finalizar, e tudo até do nosso tempo, a questão que está do perdão, meus irmãos, como eu disse, ele abre para nós, a gente tem esse sentimento de amor, de coisa, o amor apaga os nossos erros. Lembra daquele cristão em relação àqueles soldados? Quem de nós vai apontar a necessidade de algum sofrimento mais àquele irmão? Porque aquele irmão sublimou, né, através do perdão, do seu amor, com certeza ele resgata toda uma dívida, porque ele soube ter dentro dele esse sentimento. E para finalizar, eu vou citar uma poesia, ou uma fala, de um grande escritor brasileiro, da terra dos Pampas, né? Mário Quintana, que vai falar sobre deficiências. Achei assim, lindo e maravilhoso, repasso aos irmãos para falar então sobre os deficientes. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é quem não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou um apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam da sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.